Fala galera, aqui é o Anselmo, mais um podcast, o 7º podcast. Hoje nós estamos aqui para apresentar e levar informações para você, que é uma importância muito relevante para o nosso mercado, o mercado de autopeça. Estamos aqui hoje com duas pessoas que são extremamente importantes nessas informações, que nós vamos falar sobre qualidade de produto, qualidade de mão de obra. E aí a gente trouxe aqui Francisquino, vulgo Chiquinho. É isso aí. Hoje é um dos colaboradores da Solopes. Hoje é um dos colaboradores da Solopes. Fizemos essa contratação aí faz mais ou menos um ano aí, né, Chiquinho? Vai fazer um ano. Tá conosco aí, então ele vai falar um pouquinho sobre qualidade. Nós estamos também com o Luiz também, que é um dos diretores aqui da Solopes, que vai falar sobre a importância também da qualidade junto com o Chiquinho. E hoje eu vou entrevistar essas duas feras aqui para trazer mais informações. Coisa aí que o mercado está precisando de informações, estamos aqui. Tá bom? Gostaria que o Francisquino se apresentasse, falasse um pouquinho das suas qualidades, seu profissionalismo, de onde veio, quais as suas características aí, o que ele tem mais conhecimento. As experiências profissionais, né, Chiquinho? Tudo que vai agregar muito aí para o nosso podcast e para a nossa trajetória profissional aí. Ok. Boa tarde a todos, né? Boa tarde. Bom, meu nome é Francisquino, vulgo Chiquinho, né? Aqui eu sou conhecido como Chiquinho, né? Eu sou formado em engenharia industrial, né? Eu sou engenheiro industrial. Eu tenho praticamente 13 anos a 14 anos em engenharia, departamento de engenharia, produção, qualidade, né? Todas essas áreas envolvidas, passei por multinacionais, né? Empresas de pequeno porte, empresas de médio porte, né? E hoje eu estou aqui num grande desafio na Solopes, né? Junto com o pessoal aqui, né? Para fazer um trabalho de reestruturação, de qualidade, enfim, né? A gente trabalhar alguns pontos de qualidade, mas é isso, né? O que eu tenho a falar aí, né? Tenho um pouco de experiência, né? Ou para alguns bastante. Mais né? de 30 anos você deve ter, viu? Não, 30 anos não. Não, 40 anos com essa carinha de 32, cara, não dá, né? Só André para entender tudo isso. Chiquinho, você falou uma coisa importante, foi uma das coisas que nos levou a contratar os seus serviços aí, né? Nós procurávamos uma pessoa que tivesse uma experiência em todos os setores da indústria, né? E pelo que você falou em poucas palavras aí na sua apresentação, né? Fábrica, engenharia, produção, processo. Quanto mais conhecimento nesses departamentos, né? Eu tinha certeza que ia agregar muito para a Solopes, como tem agregado aí teu trabalho. Pode falar um pouco sobre as suas experiências profissionais aí para nós. Então, minhas experiências profissionais, né? Eu vou falar lá do comecinho, né? Eu comecei como operador de máquina, né? Como a maioria das pessoas começam, né? E fui galgando, estudando. Eu estudei gestão da qualidade e depois eu fui fazer engenharia industrial. Engenharia nunca foi para mim como eu posso dizer, aquela coisa de criança, né? Para mim aconteceu as coisas, né? Eu caí num departamento de engenharia e fui gostando daquele universo, né? E aí comecei a trabalhar com protótipo, desenvolvimento de produto, processos, né? Até chegando a cargos de coordenador de engenharia e hoje aqui coordenador industrial praticamente, né? E durante todo esse tempo, minha vivência, né, até já partindo para o ponto da qualidade, né, foi agregador a algumas coisas, né? Você sempre está aprendendo algumas coisas, né? E isso é o que vale, né? Ganhando todo esse know-how, né? E a qualidade ela é muito importante, né? Em qualquer empresa, né? Qualquer empresa ela é importante, né? A qualidade hoje a gente fala, mas o que é qualidade, né? É uma das perguntas que eu costumo ainda falar em entrevistas, né? Perguntar para as pessoas, mas o que você entende por qualidade, né?
Qualidade, definindo, né? Do ponto de vista significado, seria o quê? Qualidade é entrega, produto com qualidade e satisfação do cliente, né? Esse é o foco, esse é o resultado em qualquer organização, né, que a gente trabalha, né? É atingir esses 3 pontos. Certo. Né? A gente tem a questão da qualidade de vida dos funcionários, né? Tudo é englobado, tudo é junto, né? Mas, enfim, esses 3 pontos são cruciais, porque, resumindo, o resultado ele está baseado na entrega para o cliente e satisfação do cliente. Então, Ok. Por isso que eu falo, né, que assim, um excelente profissional é aquele que começa do chão de fábrica, do zero, né? Às vezes as pessoas se formam, mas não tem o prático, né? Não tem o prático. Às vezes a pessoa vai falar de um determinado assunto que tem um parafuso e tal, e a pessoa não consegue identificar o que é uma rosca, né? Como que começa o processo. Então, daí a importância de os profissionais começarem do chão de fábrica mesmo, entendeu? Ter experiência, a vivência prática mesmo, para aí depois partir para estudar, para fazer uma faculdade, se formar. Eu acho interessante esse ponto, porque todos os grandes profissionais que eu conheço, excelentes mesmo, eles começam basado nisso aí. Até meio pegando esse ponto que você falou, né? A maioria dos profissionais, assim, que eu falo mesmo, que são profissionais, entendedores das coisas, começaram assim, né? Eu tive uma grande escola, né? Né? Com coxins, buchas, né? Tudo isso eu participei do comecinho até o final, então eu aprendi com muitas pessoas, muitos profissionais que têm gabarito. Hoje estão galgando caminhos aí em outras empresas, né, multinacionais, mas assim, isso é importante. O chão de fábrica, ele enfatiza muito, né, o seu profissionalismo, né? E conhecimento, né? Conhecimento. Para nós que já trabalhamos em multinacional, para a gente é assim, ter participado de projetos de montadora, traz um conhecimento e uma experiência muito grande que a gente aplica hoje aqui. Sim, sim. Né? Tudo que a gente viu lá atrás, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente teve a oportunidade de participar, hoje com certeza a gente aplica aqui, com muita mais segurança, sim, né? Sim. Com mais certeza de fazer a coisa certa da primeira vez, né? Porque a gente está falando de qualidade, a gente fala de custo, a gente fala de mão de obra. Então, se você faz certo da primeira vez, o teu custo, né, diminui. Exatamente. Se você erra 1, 2, 3 vezes para poder acertar, teu custo aumenta. Então está tudo envolvido aí com a qualidade e com o aprendizado que a gente teve, né, durante esse tempo aí, nossa trajetória de aprendizado. E a gente fala também, né, muito das indústrias hoje, né, e são coisas que a gente está aplicando aqui aos poucos, né, elas são alicerciadas por um sistema de gestão, que é o toyotismo que vem aí, o sistema de Toyota, que isso, ele embasa muito, mas muito mesmo, a redução de custo, né? Porque também a redução de custo, ela está atrelada à qualidade, né? Retrabalho, toda essa parte, né? Então, assim, é muito baseado mesmo no sistema Toyota, o 5S, né? Um Kaizen, né? Hoje, esses são os grandes desafios, né, que a gente tem aqui, né? Porque as pessoas estão abraçando a causa, certo? Abraçando a causa e buscando esse conhecimento, certo? Hoje as ferramentas já existem, né, para ajudar a gente. As ferramentas, né? Às vezes, são anos e anos, né, que já existem ferramentas de qualidade, né? E elas estão aí para quê? Para ajudar a gente a resolver problemas, né? Melhorar o processo. A gente fala tanto de melhoria contínua, né? Que é um dos pilares da Toyota, né? Melhoria contínua, Kaizen, né? E, enfim, né? O sucesso de uma indústria, né? De um negócio, enfim, né? Ainda a gente inserido nesse mercado automotivo, por mais que seja de reposição, né? Você hoje é muito concorrido, você precisa estar sempre inovando, melhorando, né, os processos, e isso é o ponto-chave. E independente de ser montadora ou ser aftermarket, né, reposição, sim. A gente vê que os clientes eles estão muito mais exigentes, né? A gente tem que oferecer peças de qualidade cada vez
mais próximas de uma montadora, porque os clientes exigem isso. E é o que a gente quer fazer, né? Exatamente. É esse o passo. Agora eu queria fazer uma pergunta. O Luiz falou aqui que trabalhou também numa grande empresa, uma sistemista, né? Eu queria assim, fazer uma pergunta. Quando você trabalhava no sistemista, hoje na Solopes, eu sei que tem uma diferença muito grande, mas o afinco que você trabalhava lá, é o mesmo afinco que hoje ou dobrou mais ainda? Aí você fala assim, agora que eu vou bater nesse negócio de qualidade, porque você trabalhou em campo, ele sabe muito bem o campo como que é, né? Sim. Então assim, qual é a maior preocupação, né? Se esse afinco dobrou, e qual a maior preocupação hoje dentro da tua indústria, no termos de qualidade do produto? É assim, né? Por todos os lugares que eu passei, isso já era meu, eu sempre vou procurar fazer o melhor, independente de eu ser funcionário ou ter hoje uma empresa que é minha, né, nossa. Então assim, uma coisa que eu deixei, profissionalismo, fazer o melhor que você puder no que você estiver fazendo, sempre, isso para tudo, né? Claro que hoje a minha responsabilidade é muito maior, né? É o nome Solopes que está em jogo, entendeu? Então tem toda uma trajetória por trás. Então quando a gente pega um produto, a gente quer fazer o melhor. Quando uma peça dá problema, porque muitas peças dão problema, né? Nenhum processo é infalível. Montadora tem problema, reposição tem problema. Então isso é o nosso nome que está ali. Você está falando, o teu nome está com problema. Então a minha responsabilidade, meu afinco, a minha garra, a minha vontade de fazer sempre melhor, ela não dobrou, nem triplicou. É muito mais do que isso. Porque a gente vive Solopes todos os dias, né? Não é das 7 às 5 da tarde. É o dia inteiro, todos os dias do ano. Então a gente tem essa responsabilidade, a gente tem esse comprometimento. É o que a gente procura passar para todas as pessoas, né? Porque Solopes não é só o Luiz, não é só o Chiquinho, não é só o Anselmo, não é só o Lucivaldo. Então assim, todos estão envolvidos no processo. Quando você envolve todas as pessoas no processo, porque a gente precisa deles. E para fazer um negócio bom, fazer uma coisa boa, as pessoas também têm que estar comprometidas. Então isso é de uma forma geral. Ok, eu quero fazer uma pergunta. Quero perguntar porque muitas pessoas, eu visito muitos distribuidores, lojistas, e algumas pessoas têm o costume de falar assim: deixa eu pegar sua peça, principalmente metal borracha, né? Deixa eu pegar sua peça. Começa a cheirar. Isso daí é real? O cheiro, ele traz realmente uma informação para quem cheira? Ou é costume de falar que alguém já falou que o cheiro da borracha, essa daqui é borracha boa, essa daqui não é? Me fala aí os dois aí, um de cada vez, qual a conclusão que vocês têm sobre isso? Que metal borracha vocês nasceram praticamente dentro, né? Então vocês conhecem muito mais que eu sou mais na área comercial e administrativa. Então, antes do Chiquinho falar, vou só dar uma dica para você que está nos assistindo aí. Espero que seja milhões de espectadores. Cara, não cheira borracha. Não cheira. Porque se você cheirar, você vai viciar na borracha aí, meu. Você não vai sair mais desse mercado. Fala aí, Chiquinho, para nós. Bom, eu acredito que ele tenha perguntado isso porque ele vê também eu fazer isso, né? Toda hora. É que assim, né? Tecnicamente existem diversos elastômeros, certo? Existe neoprene, borracha natural, nitrílica, silicone. E a gente que está inserido nesse mundo de borracha, né? Que aí a borracha a gente fala só metal bucha, né? Bucha e metal borracha. Não, mas tem diversas outras aplicações. Então assim, ao longo do tempo, né? Como eu trabalho já com isso há 13, 14 anos, você consegue sentir algumas químicas que tem aí dentro por conhecer a borracha. Você ali consegue desvendar e falar assim, de repente, né? Claro que eu não sou o cheirador de borracha, tá, gente? Calma aí. Mas assim, você consegue saber se é uma natural, porque tem a composição química, às vezes pela carga, pelo enxofre, né? Que a borracha ela tem enxofre, algumas aplicações tem enxofre. Então você consegue sentir, não, essa borracha tem enxofre. Mas nada que o cara seja especialista. Normalmente quem consegue identificar isso é um químico, né? Um químico que ele trabalha. Mas ao longo do tempo aí, a gente vai
cheirando a borracha. Né? E para quem já teve a oportunidade de entrar em fábricas de borracha, né? Quando você está entrando na fábrica, você já sente o cheiro da borracha. Borracha natural, ela tem um cheiro. Ela tem um cheiro bem característico. Que não consegue, você não consegue falar que é outra borracha, é a borracha natural. Entendeu? Então tem características diferentes que nem o Chiquinho falou, né? E a gente. Você vai pegar uma peça na mão de borracha, você não vai conseguir medir a dureza na mão. Mas você faz o quê? Você aperta a borracha. Você tem já mais ou menos uma Porque ideia. eu não tenho durômetro para medir a dureza. Eu vou apertar a borracha, vou cheirar. Só não vou comer a borracha porque não cheguei nesse estágio ainda, mas é o que a gente faz. Mas tecnicamente, né? Tecnicamente, cada aplicação tem seu elastômero correto. Tá? Cada aplicação tem seu elastômero correto. Por exemplo, trabalhar normalmente buchas, coxins, eles têm muita característica de usar borracha natural, né? Porque a borracha natural ela é resistente a intempérie, é resistente não é tão boa quanto a abrasão. Então tem todas as características dinâmicas, estáticas, né? Que são ensaios, né? Ensaios de qualidade, né? Quando a gente fala de qualidade, que são para liberar o produto, né? Uma forma de liberar o produto, colocar o produto para aquela aplicação, né? E trabalhar com borracha também, né, Chiquinho? A gente sabe que assim, não é você pegar uma borracha boa e colocar na máquina. Não, né? É o processo. Tem um processo. Sim. Tem máquina, tem operador, tem tempo, tem temperatura, tem uma série de detalhes. Eu aprendi um pouquinho. Para que você possa fazer um produto de qualidade, não é simplesmente colocar um material bom. Tem que ter um processo e controle de processo. Exatamente. Que é muito importante. E aí quando a gente fala em controle de processos, né, a gente está disseminando para tudo que é processo, né? Porque isso é importante, né? Lá antigamente, quando se falava de qualidade, né, tinha muito aquela ideia, qualidade quem faz é um inspetor, né? Quem faz hoje não, hoje existe que são até influências asiáticas da Toyota, né? Controle de processo. Quem é o controle de processo é quem faz, não é quem de repente inspeciona, né? Então tudo isso, né? Resumindo de uma forma, né? São coisas que a gente está implementando na fábrica, né? A gente está melhorando os controles para quê? Para atingir o nível de qualidade que a gente deseja e sempre para os nossos clientes. Essa é a ideia, é um trabalho bem grande, né? De documentação, de processo, de engenharia, né? Que eu falo, engenharia dentro de uma indústria, ela é muito importante, né? Porque a engenharia, ela define, ela faz com que as pessoas, né? A produção produza, a qualidade inspecione tudo aquilo que foi determinado, que foi especificado. Então, assim, esse é um trabalho bem grande de engenharia mesmo. Deixa eu fazer aqui mais uma pergunta aqui para vocês aqui, que eu ouço muito no mercado o pessoal falar a questão de quando a gente pega uma garantia, ou a gente vai num balcão, ou a gente vai direto no mecânico resolver algum tipo de problema, e a gente vê que tem muitas borrachas lá que parecendo que virou pó. O que pode ter ocorrido nesse processo? É o que? Uma má formação? Ou é alguma mistura que fizeram a mistura para o custo do produto ser mais barato? Porque hoje as pessoas falam muito de custo, né? Precisa baixar o custo e tal. Então, temos que ter um certo cuidado em tudo isso, né? Porque nós estamos falando de um carro, depende do carro, depende de quem está aplicando. E esse farelo, né? Eu voltando à minha pergunta, esse farelo que acontece, por que acontece isso? Qual uma das causas aí que pode ter ocorrido? Má formação da massa? Não sei. Então, como a gente vem falando, a borracha é um processo. O processo tem que ter controle. Se você não tomar cuidado, ele sai do caminho. Então, uma borracha mal vulcanizada, não vulcanizou no tempo, né? Um produto que teve uma contaminação pode acontecer. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter muito grande na fábrica, quando a gente trabalha com borracha principalmente, entendeu? Então são cuidados que você tem que ter, porque isso pode acontecer, né? Por isso que a gente está falando e a gente está tentando e procurando padronizar, né? Nós estamos procurando uma padronização dos nossos componentes de borracha para que não venha sair uma peça com um alto índice de qualidade
e uma peça com baixo índice de qualidade. Então, procurar fazer um padrão, é o que a gente está fazendo. Então, a tua pergunta ela pode ser respondida de várias formas. A borracha não vulcanizou direito, o operador tirou antes do tempo, a borracha teve uma contaminação. Então, são várias coisas que a gente tem que estar atuando no processo e verificando para que não ocorra isso. Dizem aí fora que o pessoal faz muita mistura com pneu de caminhão. Eles trituram lá e misturam lá para poder fazer, né? Qual que é pode acontecer isso também devido a esse processo? É que assim, a borracha ela é um termofix, né? Diferente de um termoplástico, que é um plástico, ele tem o retorno anterior, vamos dizer assim. Um plástico você consegue derreter e voltar a utilizar ele, a borracha não mais, né? Usar produtos sucateados, né? Que a gente fala borracha sucateada. É horrível, por quê? Porque ela já passou do estado, vamos falar um termo mais técnico, passou do estado elástico, né? Ela fez a curva, passou do estado elástico, então aquilo não se retorna mais, né? E assim, claro, isso é muito ruim para qualquer aplicação, né? Muitas empresas fazem, tá? Depende tudo da aplicação. Se for uma coisa, por exemplo, que não tem tanta exigência, não tem tanta carga. Exatamente, né? Carga. Depende da aplicação, você pode usar um material reaproveitado e retrabalhar ele e ele fica bom. Mas é muito difícil. No nosso caso, dos nossos produtos, a gente não aconselha fazer isso de jeito nenhum. Agora, nesse caso, né, tá certo que a gente está priorizando qualidade, a gente chegou num nível aí de empresa e estamos já há 20 anos, então assim, a gente tem que se preocupar mesmo com qualidade, né? Hoje a gente já não pode mais brincar de vender e vou pagar minhas contas, né? Hoje é além disso, né? Eu vejo assim que as pessoas ainda fazem muito isso, misturam muito, né? E aí, será que dentro dessa mistura há realmente uma redução de custo? Pergunto para vocês, porque é o que mais a gente tem visto lá na ponta lá, um monte de BO. Será que eles conseguem mensurar o BO que dão lá? Isso relativamente você não pode falar que é uma redução de custo. Se pensa que né? Isso. Mas toda a questão do problema em si, né, que pode estar gerando isso, uma aplicação de uma borracha que tenha produtos sucateados, né, que a gente fala assim, sucata, é horrível, né? Eu já trabalhei em algumas empresas que utilizavam isso, só que a aplicação era diferente. Normalmente essas borrachas que são trituradas, vulcanizadas, né, ela é reaproveitada muito em tapete, essas coisas que você não precisa de tanto esforço, tanta carga, né? Não tem uma especificação mais rígida, né? Então, assim, claro, para nossas peças, nem é o nosso caso e nunca será, né? Fazer com um tipo de borracha dessa forma. Mas quem faz assim, peças no nosso nível, assim, no nosso know-how, o cara tende a ter muito problema. Aí não é redução de custo, né? Aí você está empurrando um problema para frente. E aí quando você vai pagar o preço, às vezes é muito alto. Então não vale a pena fazer isso no nosso produto. Né? A gente vem trabalhando totalmente ao contrário disso. Fazer produtos cada vez melhor, matéria-prima com qualidade melhor, que a gente tem certeza que vai sair um produto bom. E quando a gente fala de qualidade de matéria-prima, né, até o Luiz mencionou aqui, né, de novo num termo mais técnico também, né, você se acompanha lá, tem os padrões de produto, que são rigidez, estática, dinâmica, aí tem a questão em relação ao processo, que é as curvas geométricas, né, que a gente fala ali T2, T90, então são tudo, o universo da borracha, ele é bem abrangente, né. Ele é abrangente, porém ele é pequeno, porque são poucas pessoas que estão inseridas. E basicamente quem trabalha com borracha, todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês dois aqui, que vocês estão mais em chão de fábrica do que eu. A melhoria na comunicação interna hoje, dentro da Solopes, ela provoca realmente... nos colaboradores, primeiro se existe essa melhoria de comunicação interna da gestão com o colaborador, existe isso? E como vocês fazem isso?
para que todo mundo se encaixa, né? A cabeça deles, a cabeça de vocês tem que migrar para eles entenderem o que vocês querem. Existe essa comunicação interna hoje do gestor para com o operador? E como vocês fazem? É assim, ela tem que existir, não tem outra forma. Você tem que se comunicar com os operadores. Dependendo do departamento, você se comunica através do quê? Através de folha de processo, onde você coloca todas as instruções de trabalho. Você se comunica através de desenhos, né? Então a forma de se comunicar com o operador, além de treinamentos, né? Fazer um cafezinho, bater um papo, reunir o pessoal ali e passar o máximo de informações possíveis, a maior quantidade de informação é documental, né? Então a gente trabalha com documento, o operador registra o que ele faz, o quanto ele fez, o quanto refugou, para a gente saber se aquele processo está um processo seguro ou não, e é onde a gente tem que atacar, que é o que o Chiquinho vem há meses trabalhando, né? Tirando dados da fábrica, informações, para que a gente atue realmente onde é o mais crítico. Exatamente. Então, a forma de se comunicar com os operadores é documento, né? Hoje nós somos certificados ISO, então você já tem toda uma documentação na fábrica. O que está sendo feito é a melhoria desse documento, né? De uma forma que fique mais claro para o operador, porque o operador chega na máquina, tem operador que entra aqui 6 horas da manhã e o outro vai embora às 7 da noite. Então, você não tem como conversar com o operador toda hora, mas o documento é que se comunica. A gente se comunica através de documentos. E isso a gente sabe que funciona. Quando o Luiz deixa bem enfatizado esse tema, né? O padrão de trabalho, né? E eu costumo dizer, né? As pessoas elas precisam ter um padrão de trabalho, né? Padrão de trabalho está baseado em várias coisas, no método, no documento que ele pode ali absorver, como se faz, passo a passo. E isso é, como o Luiz disse, já existe um sistema, né? Pela gente ser ISO, né? Pela Solop ser ISO, mas a gente está trabalhando para melhorar os processos, que aí vem a melhoria contínua, né? A melhoria contínua, ela é geral, aí vai embora e sempre melhorar. Isso sempre não pode parar, né? Exatamente, e isso é uma das coisas que a gente está implementando na fábrica e com as pessoas, porque as pessoas acabam sendo um grande ponto, né? Um ponto principal, vamos dizer assim. Por quê? Para manter a qualidade do tema que a gente está falando aqui, né? O operador tem uma interferência muito grande no produto e no processo. Então ele também tem que estar qualificado, ele tem que estar preparado, sabendo o que ele tem que fazer. Então isso não dá para tirar isso. Porque se errar também, né, a gente tem uma grande perca aí, né, de produtos aí sendo jogado fora, né. Hoje assim, dentro de um número aí de 1 a 100, qual o número que você daria hoje para os refugos que acontecem dentro da Solopes? De 1 a 100. Bom, os refugos hoje, analisando de uma forma, né? Vou fazer um ano aqui que eu tô, né? A gente otimizou, diminuiu, vamos dizer assim. Refugo às vezes é inerente do processo. A gente tem um indicador, né? Sim. A gente tem um indicador de qualidade, tá? Que tem a nossa meta de refugo, né? Durante um ano aí a gente tá dentro, né? Só que assim, a gente faz um trabalho, né, de engenharia industrial, em dispositivo, em instruções, em pessoas. Tudo isso é para mitigar, porque o refugo, é difícil uma empresa ela não ter refugo, né? É muito difícil, né? Por mais que seja grandes ou pequenas empresas, sempre tem pontos de refugo. Mas o trabalho é o quê? Mitigar isso. Quanto mais mitigar, menos processos, né? Menos problemas a gente vai ter à frente. E fica mais claro isso porque a gente para fabricar um produto, a gente fabrica 99,9% internamente. Então são vários processos. Então, nasceu bem na primeira operação, tende a chegar bem na última. Se acontecer um errinho aqui e o erro vai se espalhando, a tendência é ter mais refugo. Então a gente tem que trabalhar muito forte em cima de processo. E acaba, de controle. E acaba acontecendo nesse intervalo uma redução de risco, né? Se a gente
observar bem no processo que está acontecendo ali, é uma redução, né? Você acaba reduzindo ali, né? Esses cuidados que acaba tomando, né? Sim. Com o operador, né? Sim, porque, como a gente já havia falado, né? Hoje o operador ele é ponto-chave da operação, né? Então, um operador treinado e instruído, né? Ele vai mitigar muito a questão de refúgio. Hoje, as ações, né? Hoje, falando aqui, as ações que determinados processos estão refugando, a gente já tem ações, né? Junto o time, vamos lá, vamos resolver esse problema, né? Porque problema em si toda empresa vai ter, tá? Só que assim, o que nós temos que fazer? E nós estamos aqui para isso, né? Resolver os problemas, melhorar os processos e melhorar o custo, melhorar o lucro e tudo isso. Melhorar a satisfação do cliente. Melhorar o nível dos colaboradores, né? Com treinamentos, com cursos, né? A gente tem que fazer isso se a gente quiser chegar no objetivo e ter um produto bom aí. Ok. Agora me falam sobre a sustentabilidade dentro da Solops. Sustentabilidade dentro da Solops. Esse é um assunto que, assim, não só dentro da Solops, mas fora da Solops também, né? É um assunto que a gente tem que levar para fora, não só aqui internamente. Toda empresa hoje, a gente está atrás disso, né? Trabalhar com matéria-prima de qualidade, não agredir meio ambiente. Então a gente tem uma série de coisas para fazer para a gente conseguir esse objetivo, que tanto se fala, né, em sustentabilidade. Sim. Né? E eu vejo também que a gente está criando meios aqui internos também, justamente isso, né? Cuidando do meio ambiente. Então a gente tem trabalhado constantemente com empresas sérias para coletar os resíduos aqui para que não seja jogado em qualquer lugar, né? Então eu vejo assim a responsabilidade da Solops com a sustentabilidade, com a sociedade, com o meio ambiente. Então assim, tá de parabéns. Isso daí foi algo que vocês implantaram aí e eu vejo acontecer. Eu falo assim, puxa, antigamente eu não tinha essa ideia de que era tão importante assim, mas hoje eu vejo quanto é importante. Né? Primeiro você não ter o desperdício, né? Porque se você usa um EPI, joga de qualquer jeito, ou faz um mau uso, é mais uma coisa para você controlar, né? Então isso é ruim para a empresa e em todo lugar, né? Que nem na casa da gente, se a gente consegue reciclar, se a gente consegue separar o plástico, o papelão, para que a coleta seletiva aconteça, a gente também está participando e fazendo o nosso papel, né? Está colaborando, na né? empresa não é diferente. E a gente tem que fazer isso, a nossa responsabilidade. E é controlar os aspectos, impactos, né? Impactos ambientais que a gente fala, né? Precisa trabalhar em cima dos aspectos para controlar os impactos ambientais. Tudo isso ele está correlacionado com a sustentabilidade, o meio ambiente, né? Isso é um ponto principal, né? De normas aí como 14.001, que é ambiental, né? Agora vamos falar sobre competitividade. Uma palavra aí que a gente ouve também bastante lá fora, você precisa ser competitivo e tal. A Solops hoje ela tem trabalhado nessa questão de ser uma empresa competitiva no mercado, aonde ela quer chegar com termos de qualidade do produto, chegar num momento e falar assim, não, a Solops é uma peça que pode colocar que eu garanto. Qual é o nível de trabalho que vocês estão fazendo aqui dentro para chegar nesse daqui e falar assim, hoje nós somos competitivos? Competitivo, se a gente for falar, o que a gente venha trabalhando ao longo do tempo aqui, tá? Redução de custo, né? A gente tem diversos tipos de perdas, né? Operacionais, né? Isso no mundo da indústria, né? A gente fala ainda dos 7 desperdícios da Toyota, né? E trabalhar em cima desses 7 desperdícios é dos pilares aí, vamos dizer aí, para o sucesso. Sim. Então, assim, para ser competitivo, você precisa reduzir os custos, né? Reduzir os custos. Às vezes a gente fala, né? Até conversa aqui, os custos invisíveis, que eles não estão imputados no produto, né? E tudo isso ele está baseado em processos. Por isso que o nosso trabalho, né, em si, melhorar processo, melhoria contínua dos processos, né? Porque não é só o produto, né? O produto ele anda junto com a questão
processo. Se não tiver um, não vai ter o outro. Então, assim, esse é um trabalho muito forte que a gente está fazendo em redução de custo. Para quê? Que a Solops seja mais competitiva no mercado. E isso é ponto-chave, ponto de sobrevivência para qualquer uma empresa, né? É isso. Ser competitivo não é fazer um produto de baixo custo, né? Sim. Hoje o nosso mercado, que a gente está falando, mercado exigente, né? A gente tem que trabalhar no custo, com certeza, é o que a gente faz todos os dias, mas não é só isso, né? A gente tem que saber qual é o público que a gente tem que atender, o que o nosso cliente quer de um produto, né? De repente eu tenho um produto que eu tenho que trabalhar com o máximo de exigência na qualidade, né? Todos os produtos eles exigem demais da qualidade, mas a gente tem que saber qual é o público que a gente tem que atender, aonde a gente quer chegar. Competitivo a gente tem que ter sempre ser, né? Sim, os clientes querem redução de custos, os clientes querem um produto de alta qualidade e é o que a gente procura fazer, mas tudo dentro de um limite, né? Eu não posso pensar em baixar custo. Nós já falamos em matéria-prima, né? Nós falamos em matéria-prima, tem que trabalhar com material bom. O mercado ele te puxa para cima e te puxa para baixo, então você tem que estar acompanhando e traçar uma linha e tentar seguir ali, não deixar perder a qualidade, não só pensar no custo do produto, mas em atender bem o cliente, um produto de excelente qualidade que não vai te trazer problema, porque quando ele te traz problema, ele vai te voltar lá no custo que você não se atentou, então a gente tem que ter certos cuidados aí. Ok, olha só aqui, vocês já responderam um pouco da questão aí, foco no cliente, né? O Luiz acabou falando sobre o cliente, né? Não é simplesmente produzir, né? Mas a qualidade, né? Na produção do produto, né? Então, assim, aonde a Solops quer chegar? Aonde a Solops quer chegar com a qualidade? Onde ela quer? Que nível ela quer chegar? Bom, meu desejo, eu acredito que o desejo de vocês, né? É que a Solops dê um passo muito grande em relação à estrutura, tamanho e tudo, né? Porque assim, uma das coisas que quando eu cheguei aqui, né, e vislumbrei é isso, né? A gente tem capacidade, né? A gente tem capacidade de aumentar a estrutura, fazer melhor do que hoje, porque é sempre assim, hoje a gente está fazendo melhor do que ontem, você pode ter certeza, né? E esse é o grande intuito, foco no cliente, né? Qualidade, engenharia, trabalho com qualidade, engenharia, isso tudo vai fazer com que a gente se alavanque, né? Pessoas bem preparadas, pessoas bem instruídas, pessoas treinadas, né? Pessoas capacitadas, tudo isso faz com que a empresa cresça, né? E hoje a gente tem, vamos dizer assim, a faca e o queijo na mão. Depende da gente. Hoje a Solops já passou por várias situações, né? Já passou aí por muitas modificações, transformações. Mas eu falo assim, onde a Solops quer chegar hoje, eu quero chegar numa Solops onde as pessoas batam na porta e falam, eu quero trabalhar nessa empresa. Que é uma empresa que me dá condições de trabalho, uma empresa que tem um produto de qualidade, uma empresa conceituada, que tem o seu nome reconhecido. Eu quero trabalhar numa Solops onde o cliente liga e fala, não, eu quero comprar a peça da Solops. É onde a gente quer chegar, Solops quer chegar aí. A gente vem trabalhando para isso, não é fácil, mas a gente quer chegar nesse nível. Hoje a Solops ela tem condições de oferecer 50% dos seus produtos para um sistemista? Eu diria que sim, que não, né? Porque a questão do sistemista, né, são exigências mais, vamos dizer assim, mais... Eu falei exatamente pelas exigências que eles fazem. As exigências são diferentes, Isso. Vamos dizer assim. Então, precisa do emprego da tecnologia, né? Porque se você for falar de uma MTS aí, quanto custa uma MTS para fazer teste? Sim. Não é barato, não é. Alguns milhões aí a gente está falando. Então assim, a gente não está, mas a gente vai chegar, né? Esse é o desejo e a gente vai chegar. A gente fala em percentual, né? Eu digo que sim, digo que não, porque o sistemista ele não exige só qualidade, né? Não é só qualidade que o sistemista exige. Ele exige que você entregue no prazo um alto volume de peças, né?
Talvez a gente não esteja preparado para fazer 1 milhão de peças no mês, mas se eu fizer 100 mil com qualidade, isso é o que importa para nós hoje. Então, já que a gente está falando em qualidade, o nosso pensamento é esse. Eu não quero fabricar 1 milhão de peças e ter 800 mil com problema. Eu quero fabricar 100 mil e garantir que eu tenha uma qualidade no produto. Ok. Então, será que a gente consegue um dia 50% sistemista? Segue, tudo é possível. Eu costumo dizer o caminho é esse, né? Se a caminho gente é tem esse. implantação de ISO, a gente tem tantos cuidados aqui dentro da fábrica, eu acho que o caminho está sendo esse, né? Alguns sistemistas já compram alguma coisa, mas é bem pouco. Mas quando eu falei 50%, é realmente saber se a nossa fábrica vai estar preparada para 50%. Porque vai chegar uma hora que o volume começa a aumentar. E aí a fábrica está preparada? Não. Praticamente essa semana a gente fez um investimento, compramos uma injetora, né? Então assim, a gente já está preocupado com a questão, né, do volume, né? Então, graças a Deus a gente está conseguindo fazer. Ok, vocês estão falando sobre sistemista, né? Para quem não conhece, às vezes a gente fala assim, o sistemista, quem é o sistemista? Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho sobre o sistemista. Então, os sistemistas são as empresas que, vamos falar assim, juntam todos os componentes da suspensão, monta a bieleta, amortecedor, monta tudo ali, o kit de barra estabilizadora, barra, ele monta o sistema, né, e entrega para a montadora montar no veículo. Porque a montadora ela não fabrica componentes, ela monta carro. Então, esses sistemistas são essas empresas que juntam os componentes, deixam o sistema montado e entrega para a montadora. E aí a gente fala aí, por isso que o PIB, né, o setor automobilístico, ele tem uma grande parcela nisso, porque por trás de sistemistas existem os fornecedores, existe o fornecedor do fornecedor. Então assim, aqui, né, tem uma cadeia, né? É uma cadeia automotiva, né? É uma cadeia muito grande de empresas, de pessoas, de tudo. E essas empresas, elas adquiriram esse know-how, né? Eles montam suspensão Fiat, montam suspensão Ford e entregam para a montadora. Então a montadora faz a parte final ali. Só falando a gente está falando de suspensão, mas tem um freio, tem um pneu, tem um powertrain, né? Que a gente fala, o powertrain, toda a parte tem ali de todo motorização. o conjunto, né? Todo aquele conjunto. Olha aí, tá vendo? Isso aí, informação. É informação, informação sempre é bom, né? Me fala aqui agora, eu acabei aqui, ó. A melhoria contínua. Existem reuniões para discutir as melhorias contínuas dentro da Solops? Bom, melhoria Eu contínua. estou falando como se fosse uma pessoa que não conhecesse a Solops, tá bom? Melhoria, o emprego dessa melhoria contínua, né? A gente está implementando um sistema de reuniões diárias no mercado aí é conhecido como QSB, né? Que é Quality System ASICS aí. Que Seu inglês é muito bom, né, Chiquinho? Olha, cara. E isso tudo eleva a melhoria contínua. Por quê? Nessa reunião a gente vai mensurar, né? Isso não foi implementado ainda, a gente está já projetando. Vai mensurar o que a gente produz, o que a gente entrega, a quantidade de recursos, tudo naquela mesma hora. E quando a gente fala de melhoria contínua, é a participação das pessoas, né? E é isso, o time participando, né? Levantando dados, trabalhando em cima de dados, melhoria contínua, fazendo, né? Existem diversas ferramentas aí no mercado de conhecimento, né? De melhoria contínua, né? A gente sabe aí, a gente fala Kaizen, né? Gemba pra lá, Kaizen, um monte de termos aí japoneses, né? Porque os caras que hoje fundamentam toda essa parte de qualidade mesmo e produtividade. Então, assim, a gente tá galgando alguns caminhos, tá? Para também relacionar as pessoas, mostrar para as pessoas a importância, os problemas, as soluções, enaltecer as pessoas, cobrar quando é pertinente, né? Que tem que cobrar. Né? Todos eles têm que saber o seu papel dentro da empresa, né? Exatamente, né? Todo mundo tem que saber o seu papel, o seu objetivo. Né? Como a gente fala, qualidade é em todos os aspectos. Né? O cliente ligou aqui na Solops, a pessoa que está aqui atendendo não atendeu bem, perdeu qualidade. Eu não fui bem atendido, então tudo isso a gente tem que trabalhar.
Não né? é só no produto, né? Às vezes a gente fala de qualidade, a gente só pensa no produto, né? Mas e a qualidade do atendimento? Isso daí é exatamente legal. O produto é na hora que você recebe uma ligação, na hora que recebe um pedido, tanto na hora que você recebe quanto na hora que você entrega. Feedback para o cliente, se você dá um feedback rápido, é qualidade no serviço que você está prestando. Esse é um jargão antigo, né? De só o produto, só o produto. Hoje, muita coisa está relacionada, né? Entrega, qualidade, prazo, tudo isso. Né? Tudo legal, isso. Muito bom. Eu fiz essa pergunta também porque pergunta não, né? Completei o que o Luiz falou. Porque a gente, quando visita alguns clientes, o pessoal fala assim, puxa vida, eu gosto de comprar lá na Solopes lá porque eu tenho um atendimento legal. Então, assim, por mais que a gente tenta trabalhar essa questão da qualidade, né, no atendimento, em todo o processo, numa garantia, quando acontece uma garantia, a gente não se isenta, a gente tenta correr o máximo possível, dar atenção, porque as garantias também acontecem em campo, e aí a gente traz aqui para dentro como que elas são tratadas aqui dentro da Solopes. Quando vem um produto, chegou esse produto da qualidade, chegou esse produto com problema, qual que é o processo feito aqui dentro? Para o nosso cliente entender qual é o nosso processo que é feito aqui dentro. Que não é simplesmente falar assim, toma aqui uma garantia e qual que é o trâmite que nós fazemos aqui dentro? Até antes do Chiquinho responder a pergunta aí, né, porque a gente vem trabalhando também nisso, nessa parte de sistema, eu queria falar que é o seguinte, quando o cliente recebeu um produto ou recebeu o produto com algum problema, seja ele de identificação, de código, qualquer que seja, é muito importante que o cliente traga isso para nós o quanto antes. Né? Então você, cliente que está nos assistindo aí, é importante que você traga para nós o problema, para que nos dê a oportunidade de melhorar, de resolver o seu problema e atuar na fábrica para que ele não volte a ocorrer. Corrigir, né? É que nem outro dia eu estava conversando com um policial, tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Aí eu falei pro policial assim, aconteceu isso. Ele falou, Anselmo, se as pessoas não fizerem um boletim de ocorrência, qual ação que nós vamos tomar? Porque é fácil você falar assim, aqui sempre tem assalto nesse lugar e tal. Mas quem foi assaltado não fizer um boletim de ocorrência, como é que eles vão saber aonde agir? Assim a mesma forma a Solopes, né? Se as pessoas não mandarem um produto para cá e não falarem o que aconteceu, como é que você vai tomar as suas ações? Então, a gente tem uma sistemática, né, Chiquinho, hoje, né? A gente tem uma sistemática, né, que ela está totalmente englobada dentro da ISO, né? Que é a questão das RNCs, que a gente chama aqui, né? Onde é aberta, né? Todo o problema e discutido as possíveis causas em cima de ferramentas da qualidade, como o Ishikawa, 5 porquês, né? É um trabalho importante que às vezes o cliente também ele não tem essa ótica, né? Não tem essa ótica, mas por trás disso está sendo feito todo esse trabalho, né? Identificar o problema, analisar o problema, trabalhar na causa raiz, né? Que é uma das coisas que eu sempre enfatizo. Causa raiz. Se a gente não trabalha em cima da causa raiz, com certeza o problema vai voltar. Vai ser reincidente, vai voltar e vai dar problema. Então a causa raiz, a gente tem muitos cases de sucesso já aqui, né? Muitos cases de sucesso, né? Cita um, 391. A gente tinha um problema muito grande de descentralização na SL 391. 391 e a 392. A gente tinha um problema muito grande de descentralização. E assim, se pensavam que era uma coisa, mas na verdade a causa raiz dele, ele estava todinha lá na ferramenta que era feita a manufatura da peça, né? Pinos guias, buchas, né? Que estavam com problema. Então a gente trabalhou em cima disso, né? Hoje em dia as peças são perfeitas, né? Dizemos assim, né? Temos muitos casos aí. Se você falar, citar outro, você citar outro. A gente está falando de melhoria contínua, né? Melhoria Os contínua. assuntos, eles se misturam. Sim. Né? A gente está falando de atendimento do cliente, como se trata um problema. Isso. Então, às vezes, essa melhoria foi feita devido a uma reclamação que chegou. O produto monta, o produto legal e tal, mas tem algo para melhorar. E é aí que a gente quer chegar, né? Nessa melhoria. E é o que foi melhorado. Então hoje você pega a peça, que nem eu falei no começo, né? Você não consegue medir a dureza dela. Mas se você olhar para o produto, ele está bonito, ele está bem apresentável e ele vai dar uma montagem legal, funcional. O cliente ficou muito satisfeito com a modificação e com a melhoria que nós fizemos. Com isso a gente vende mais, o cliente volta e é isso que a gente quer.
E a gente usa isso como parâmetro, né? Nós tivemos um problema e nós fomos capazes de melhorar. Sim. E a gente tem que trabalhar nisso todos os dias. O problema ele vai existir, né? Só as ações que precisam ser feitas. Né? Hoje a gente tem 3 tipos de produtos dentro da Solops. A SL, que é uma linha comum, SLP, que é uma linha premium, e a SLO, que é uma linha ouro, que nós estamos trabalhando com esses 3 tipos de produtos. Os atrativos de cada um deles, como são feitos na fábrica? Porque nós estamos falando de 3 produtos praticamente similares, né? Concepções diferentes. Mas concepções diferentes. Nós temos aqui, 3 produtos. Essa linha comum, a linha premium e a linha ouro. E os atrativos dentro da fábrica, como é que você consegue mensurar, como é que você consegue trabalhar essas questões? Nessas diferenças, né? Porque infelizmente elas vão ter que andar paralelo, né? Como é que vocês fazem tudo isso daí? Sim, como a gente 3 produtos diferentes, 3 produtos iguais, mas diferentes, vamos dizer como assim. A gente tem. Eu só vou dar uma dica pro Chiquinho complementar, porque ele é o expert aí no assunto. Enquanto isso eu vou comer no meu amendoim, pode falar. Assim, né? O produto nasceu um produto SL, de uma linha tradicional. Como eu falo que os assuntos se misturam, a gente tem que atender montagem, a gente tem que atender qualidade com um custo baixo, certo? Nós verificamos uma necessidade do mercado, onde o mercado queria um produto mais robusto, com uma qualidade aparentemente melhor, porque a gente sempre trabalha em cima da qualidade no máximo. Lançamos um produto SLP, certo? Onde a gente aumentou a haste, fez um tratamento térmico diferente. Então, são melhorias que a gente faz no produto para atender determinados tipos de veículos. Aí veio a linha ouro, né? Resolvemos lançar a linha ouro. Você pega o produto na mão, só pelo peso você já consegue identificar alguma diferença, certo? Então é totalmente diferente. É uma peça mais robusta. As matérias-primas que utilizamos aqui, elas são as matérias-primas que têm autocontrole, onde as exigências são maiores, né? Então isso serve para todos os componentes. Então isso é visível, a diferença de um produto de outro. Mas não que esse produto não tenha qualidade, ele atende a necessidade. Exatamente. Então a gente tem que trabalhar em cima do quê? Necessidade do cliente. Então essas as melhorias que a gente vem fazendo aí. Foi uma das grandes causas que o comercial encontrou em campo, né? Por que se foi lançando esses produtos? Por causa da necessidade em campo. Essa linha ouro aqui é só para carro blindado. Mas hoje eles já estão com a concepção diferente. Eu preciso colocar esse no meu carro porque eu estou tendo um problema, tem um problema crítico. Então as pessoas já estão colocando essa peça que era só para carro blindado, entre aspas, né? E colocando nos seus carros, porque a durabilidade estava curta demais. E aí entra aqueles carros lá, você vai para Mato Grosso, você vai para Goiás, os caras no meio do mato, tal. Você acha que uma peça comum aguenta? Nem a que sai da concessionária aguenta. Então por isso que nós criamos para essa finalidade também. Uma colocação simples, né, para o pessoal entender assim, bem rápido. Nasceram os carros lá em 1900 e bolinha, o carro não tinha ar-condicionado, o carro não tinha blindagem nos carros, era totalmente diferente. Então o peso do carro também interfere nos componentes da suspensão principalmente. Hoje com os carros blindados é um peso muito maior, então a peça tem que estar mais robusta, a peça tem que estar preparada para suportar esse peso que se colocou no veículo a mais do que os carros que tinham antigamente. Então a gente também tem que estar evoluindo nos produtos para que a gente possa atender os mercados que são exigentes também. Se você for falar em relação ao comparativo dos 3 modelos que nós temos aqui, né? O valor agregado é diferente. Sim. Certo? Sim. Só que assim, não é porque o valor agregado seja diferente, é isso que o Luiz passou, a qualidade, os processos, eles são controlados e são iguais ou diferentes dependendo da peça, né? Quando eu falo diferente é porque de repente você precisa de uma linha ouro, mais tempo de solda, vamos dizer assim, mas todos os processos são controlados. Então, quanto à divergência, né? Você tem produtos diferentes, né? A qualidade, ela está baseada... O cuidado é o mesmo, né? Os processos são... O cuidado é o mesmo. Talvez a exigência seja diferente, né? Sim. A gente vai fazer um teste aqui na bieleta,
a 800 quilos, 900 quilos. Nós vamos fazer um teste numa outra da linha Ouro SLP, vai para 1.200, 1.500 quilos. Então as exigências são diferentes, mas a tratativa com o produto é igual para todos. Igual para todos. Ok, exatamente. deixa eu fazer uma pergunta agora para vocês. Eu falo em campo lá, mas para quem vai assistir a gente também é bom saber dessas informações. Nós temos uma máquina aqui que ela faz um teste para saber se realmente a carga, né, que vai receber uma carga, né, se a solda em que momento ela vai estourar, ou o pino vai sair. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também qual que é a carga máxima que consegue suportar uma bireta normal, a carga para poder sair o pino ou quebrar uma solda, ou não quebra, ou alguma coisa nesse sentido aí. Então, a gente sempre se baseia numa peça original, né? Sim. A gente pega uma peça original e faz um teste. Para a gente fazer o teste na máquina que a gente tem, é um teste de tração, certo, Chiquinho? Teste de tração, isso aí. Tanto no processo de solda, onde a bireta não está montada com os componentes aqui, a gente traciona as duas canecas aqui, né? E vai esticando mesmo, até ela chegar no máximo dela. Então, para um carro nacional, um carro popular, a gente, pela experiência e pelos testes que nós fizemos com peça original, 700 quilos aqui ela suporta tranquilo. E é o que a nossa peça no mínimo tem que suportar, certo? No pino, a exigência, o que acontece com o pino? Com o desgaste ele tende a ficar com folga. Ele também tem uma exigência de tração, onde a gente aplica o teste aqui na máquina, e aí a gente trabalha em cima de processo. O que garante não é o teste que eu faço na máquina, né? O que garante são os controles dos processos. As medidas exatas, né? Nós já definimos lá em desenho, em processo, que eu tenho que ter uma medida X no furo, a esfera tem que ter uma medida Y, para que o casamento disso aqui seja legal. Periodicamente a gente vai fazer os testes tracional e de quebra aqui de solda, que é o que a gente faz diariamente, para garantir que o processo está adequado. Então, os parâmetros de processo, né? O controle dos parâmetros de processo, né? A gente enfatiza muito o processo, é isso. Parâmetros de controle de processo. O que a gente controla no produto A, no B? Então, tudo isso hoje, né, Luiz? A gente trabalha com planos de inspeção, né? Determinada peça A, eu preciso controlar essa medida, essa carga de tração, quantas vezes eu faço, né, isso durante, se é lote, se é por itens, no setup. Às vezes você troca um produto de outro, você faz o teste para garantir. Você começa o dia, tem oscilação de energia, pode ter uma série de fatores que vai impactar no nosso processo. Então, primeira peça do dia, segundo dia, na segunda peça você faz o teste para garantir que você está começando o dia com os parâmetros e os controles ok. Por isso que a gente enfatiza a qualidade, né? A gente está falando tanto de qualidade aqui, ela está muito baseada nos controles do processo. Quanto mais controle de processo, claro, né? Controles que agregam valor, né? De repente você não vai pegar alguma coisa que não agrega valor e colocar para o cara controlar, né? A gente controla baseado na homologação do produto, todo o trâmite de desenvolvimento do produto, né? A gente já faz esses testes, desenha a peça e já tem mais ou menos as especificações. Ok. Nós já estamos chegando ao final do nosso podcast e eu queria fazer uma pergunta para você. A Solopes hoje, para você, é um grande desafio? É um grande desafio ou já foi um grande desafio? Essa pergunta é meio difícil, né? Não, é difícil? Não é difícil. Porque se você falar assim, já foi um grande desafio, você resolveu todos os problemas. Você perguntou querendo já saber a resposta, né? Mais ou menos. Né? Então, a Solopes é um grande desafio, né? Eu vim aqui com o intuito, né, junto com a diretoria, né, de fazer um trabalho diferenciado. Trabalhar pessoas, processos, né? Foi o que eu falei lá no começo. Sim. Passar todo esse know-how, né? Que ao longo do tempo eu tive oportunidade de aprender, passar. Então é um grande desafio. Um desafio cultural grande, né? Fazer com que as pessoas façam
de uma maneira diferente, né? Esse é o grande desafio, né? Hoje a gente está conseguindo, hoje a gente já está colhendo alguns frutos disso, né? Mas eu falo, é um grande desafio, eu costumo até dizer para vocês, é o meu desafio profissional maior que eu já tive, bem maior. É porque as outras empresas que você trabalhou tinha tudo muito mais fácil. É que são empresas, vamos dizer, uma multinacional, mais se você estruturado, pega, né? ela está estruturada, né? Já tem os seus departamentos, já tem os responsáveis, né? E a empresa pequena, né? Ela, a menor, como a gente fala, né? Ela tem essa carência ainda, né? De colocar os pontos-chave, mexer no xadrez, né? Mas a empresa pequena é normal, ela cresce, às vezes, talvez desorganizada, e se organiza. E é assim, o crescimento das empresas são assim, né? E assim, a gente está conseguindo colher muitos frutos bons aqui, né? Muitos trabalhos, né? Frente de trabalho para todo lado aqui, né? Frente de trabalho em ferramentaria, frente de trabalho em processo, frente de trabalho em produção, frente de trabalho em sistema. Tem muita coisa rolando. É estrutura, muita coisa. É melhoria. Estrutura, melhoria, muita coisa rolando. E o bom é que as pessoas começaram a participar e abraçar a causa, né? Que era um dos grandes problemas que eu tive, né? No começo, que é normal, eu sei que às vezes existe algumas resistências, né? Sim. Mas a gente vai mudando, e as pessoas precisam entender que o resultado ele é conjunto, né? Nunca individual. E que a melhoria é para todo mundo, né? E a melhoria é para todos. A partir todos. do momento que você melhora um processo, melhora um local de trabalho, a pessoa que está ali, ela está vendo a melhoria acontecer e o que é melhor para ela. Então eu acho que isso é um ponto legal. Isso é ótimo. Agora mais uma pergunta para você, eu não sei se vai ser difícil para você responder. Hoje. Eu não sei se você vai ser difícil para você responder ou não, mas é importante. A gente tem. Faz quanto tempo que você está na Solopes? É uma pergunta fácil. Na Solopes eu entrei 11 meses. 11 meses. Na sua jornada durante esses 11 meses, quantos por cento você acha que a Solopes cresceu com a sua entrada? Não que você vai ser, eu fiz e tal, não. Dentro do que você viu e dentro do que está hoje. Como está hoje a Solopes? É o que eu costumo dizer, né? Só um ponto antes. Eu sou o facilitador, né? Ninguém faz nada sozinho. Isso. Ninguém vai conseguir fazer nada sozinho, né? Eu estou aqui para passar um pouco de experiência, puxar a responsabilidade das pessoas para a gente melhorar, fazer a melhoria contínua, a qualidade, né? Eu acredito que já tenha crescido uns 30%, né? Assim, é meio intangível falar dessa forma, Sim. né? Mas eu vejo a progressão da fábrica, o senso de análise, o senso de tratativa das coisas, como era e como são agora, né? A gente fala, nossos clientes, eles são totalmente exigentes, né? E a gente precisa fazer. Se a gente quer crescer, a gente precisa melhorar, sair do simples para o complexo. Isso mesmo, né? Eu não vou responder a pergunta porque a pergunta foi feita para você, mas eu vou te dar uma colher de chá, né? Com a sua vinda, o que mudou muito, assim que a gente consegue perceber, é a forma de resolver as coisas. Sim. Entendeu? Então a forma de resolver as coisas, elas estão mais claras, estão mais concretas, né? Que a gente não tem que ficar voltando para trás. Então a gente está indo para frente. Resolveu assim, é assim que resolve. Então vamos tomar a decisão de sempre fazer assim. Então a tomada de decisão, entendeu? Isso melhorou bastante aqui. Com a tua chegada. Foi um dos pontos que melhoraram. Tá, isso é uma coisa que a gente precisa e toda empresa precisa. E se você falar um pouquinho mais mole com ele chora. Não, ele ficou emocionado, olha lá, o olho dele já ficou vermelho. Ele tem o coração duro, esse menino. Ele tem o coração duro. Mas legal. Obrigado, Beleza? Chiquinho. Obrigado, Luiz, pela participação. Obrigado porque nós falamos aqui sobre qualidade, né? Qualidade em todos os âmbitos aí. E eu tenho certeza que quem assistir esse podcast vai ter muitas informações maravilhosas. 7º podcast. É só um finalzinho aí, né? A gente faz isso para quem? Não é para mim, não é para o Chiquinho, não é para o Anselmo, é para o cliente. Para que vocês tenham informação, né? O que a gente vem tratando nos podcasts é levar informação para o nosso cliente. Saber em que nível, em que caminho que a gente está seguindo. Então o que a gente está seguindo aqui é caminho de melhoria. Sim. É isso que a gente quer levar para vocês.
Obrigado aí e até a próxima. Obrigado. Chiquinho, manda um recado aqui na sua câmera aqui, ó, para quem está te ouvindo. Galera, muito obrigado. Foi um prazer estar participando do podcast aqui, né? Passando um pouquinho do que eu estou vivenciando, minhas experiências, né? E compre peça Solopes. A peça Solopes, ela é de ótima qualidade, né? O cliente, ele pode se sentir seguro em passar os problemas, a gente vai resolver, tá? Isso acontece, problemas, não acontece tantos aqui, mas acontece alguns. Então a gente resolve, né? A gente precisa entender e trabalhar na causa raiz. Esse é o ponto-chave. Beleza. Se você gostou do nosso podcast, dê um like aí, por favor, né? Pra gente mensurar aí o trabalho que nós estamos fazendo e também saber aonde nós estamos alcançando, né? O público que nós estamos alcançando, porque a gente quer chegar muito longe e a gente precisa de você aí, tá bom? Dê um like, fica com Deus e muito obrigado. Valeu, equipe, Deus abençoe. Abraço. Valeu, gente, até a próxima. Tchau. Obrigado.